E aí pessoal, como vocês estão? Estamos aqui de volta hoje para falar desse livrinho aqui que ele é pouco conhecido, pelo menos eu não vejo ninguém falar tanto assim dele, mas que é um livro interessantíssimo, né, do Ottmar Eckhart Poe, que é esse daqui, ó, 25 anos de literatura, tá? O Ottmar Eckhart Poe, né, um crítico literário, escritor austríaco, né, que nasceu em Viena em 1900, que veio para o Brasil em 1939, fugindo do nazismo, né, já que ele era, se eu não me engano, judeu por parte de mãe. Né, e apesar de ele não ser considerado um judeu nesse caso da religião judaica, né, ele era considerado judeu do ponto de vista étnico. O Ottmar Eckhart Poe, né, ele vive ali em Viena, ele nasce em Viena, né, ele veio para o Brasil em 39, mas antes ele tem toda aquela formação, né, escolar austríaca, inclusive ali ele convive com aquela grande leva de intelectuais ali dos décadas de 20 e 30 que surgiram ali em Viena, né, como Hugo von Hofmannsthal, o próprio Mises, se eu não me engano, enfim. O Eric Voegelin estava ali, mas eu não sei se eles se conheceram. Uma quantidade assim enorme de grandes intelectuais e grandes escritores que surgiu ali naquele lugar, naquele tempo, e que eu não sei se houve algo parecido em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outra época. O Carpoli, ele vive ali, ele cursa literatura comparada em Viena, né, e dali da literatura comparada ele vai para outras áreas do conhecimento, como química, matemática, física, enfim. Mas o grande talento dele era para a literatura mesmo. Ele vive ali, ele chega a escrever em Viena ainda alguns livros em alemão, né? Ele era um católico, conservador e tudo mais, né? Escreve alguns livros em alemão, em defesa da Áustria, do cristianismo, do catolicismo e tudo mais, né? De uma unidade europeia. Só que quando chega o nazismo, né? Ele se vê ameaçado, a Áustria estava ameaçada justamente por uma invasão ou nazista ou soviética. Né? O chanceler da época, Engelbert Dollfuss, ele acaba instaurando ali um regime autoritário justamente para evitar qualquer uma das duas invasões. Acaba que no fim das contas a Alemanha vence e a Áustria é anexada à Alemanha. Com essa anexação ele se vê em perigo, ele foge aqui para o Brasil. Em 1939 é recepcionado pelo Alceu Amoroso Lima, que por incrível que pareça o manda ir para uma biblioteca no interior do Paraná, que não tinha absolutamente nada a ver com o Ottmar Eckhart Poe, a não ser por ter livros ali. Mas o Eckhart Poe não fica muito tempo, ele vai para o Rio de Janeiro, começa a escrever para alguns jornais, a princípio em francês, depois ele passa a escrever em português e, na minha opinião, ele se torna um dos grandes prosadores da nossa literatura, né, fora da ficção. Né? Ou mesmo se a gente inclui os ficcionistas, para mim, ele é um grande prosador. Ele começa publicando esses artigos na imprensa em 41, 42, e daí ele só foi se desenvolvendo, ele escreveu a história da literatura ocidental, uma nova história da música, enfim, todos esses livros aí recomendadíssimos. E essa coletânea que ela visa justamente aqui dar um panorama desses 25 anos da participação do Ottmar Eckhart Poe na nossa literatura e na nossa imprensa. Aqui tem assim alguns artigos interessantíssimos, assim, de figuras muito interessantes e a respeito de assuntos muito interessantes, como por exemplo os encontros do Ottmar Eckhart Poe com Franz Kafka, né? Existe um encontro aí presencial, né, entre os dois em 1924, mas o Kafka já estava muito doente de tuberculose e ele tinha muita dificuldade de falar, né? E é muito interessante porque nesse artigo aqui o Eckhart Poe ele fala justamente da dificuldade de compreender o nome do Kafka a princípio, né? Que ele, ao invés de ele entender Kafka, ele entende Kauka. Né? Ele achou aquele nome muito esquisito e tudo mais. Eles tiveram uma breve conversa, né, no encontro, se eu não me engano, no encontro de escritores. Depois ele nunca mais teve qualquer contato com o Kafka, porque o Kafka morreu em seguida. Em 1925 ou 26, o Ottmar Eckhart Poe prestou um pequeno serviço para a editora do Kafka. Só que, né, naqueles tempos, né, os livros do Kafka não venderam e acabou que a primeira edição de O Processo ficou encalhada nessa livraria, nessa editora, e o Eckhart Poe acabou recebendo como pagamento esse pequeno lote de primeiras edições do Processo. Algumas ele vendeu justamente durante seu exílio, da sua saída da Áustria,
E uma ele trouxe aqui para o Brasil, inclusive está aqui no Brasil, se eu não me lembro se na Biblioteca Nacional ou se no Real Gabinete Português de Leitura, mas está aqui, tá? É, o Carpo depois ele teria outros tipos de encontro com Kafka, né? Encontros espirituais, digamos, né? Intelectuais. Ele fala disso tudo aqui nesse artigo de mais ou menos umas 10 páginas, que é mais um ensaio fantástico. Ele também me fala aqui do Toulouse-Lautrec, enfim, dessa figura extraordinária do pintor em francês, que acredita aí como um dos grandes inventores, talvez o inventor do pôster, do cartaz, como a gente conhece hoje, né, dessa coisa mais artística, mais bem desenvolvida, enfim. É interessantíssimo, né? Um homem de 1,52 m de altura, que acabou não crescendo, porque quebrou as pernas quando era criança ou pré-adolescente, né? Como era século XIX, a coisa acabou não tendo solução adequada, e ele nunca mais cresceu, né? E quando ele cresceu, e quando ele se tornou adulto, ele foi viver no Moulin Rouge, naquele bordel, naquele puteiro ali em Paris, e ele viveu ali, teve casos com prostitutas, enfim, ele foi um alcoólatra muito pesado, inclusive morreu também em função disso. E morreu de sífilis em 1904, aos 32 anos de idade. Uma figura extremamente interessante, inclusive descendente de grandes aristocratas e de um santo, que o Otto Carpo inclusive cita aqui. O Carpo também tem artigos aqui a respeito do Aldous Huxley, de uma questão aí que o Aldous Huxley levantou no jornal inglês, a respeito de se um poeta, de se uma pessoa má poderia escrever boa poesia. Tem artigos aqui sobre Giambattista Vico, né, o grande filósofo italiano. Enfim, inclusive tem artigos aqui, tem um artigo aqui sobre o poeta paulistano João Bananeri e também sobre o Ouro Preto, inclusive uma das viagens do Otto Carpo ao Ouro Preto. Enfim, é um livro muito interessante, é muito pouco conhecido, infelizmente, né? Pelo menos é difícil ouvir falar desse livro por aí, ele é muito fácil de se encontrar na internet, é um preço muito razoável. Eu mesmo comprei esse aqui, se eu não me engano, a coisa de 8 ou 10 reais, foi muito barato. E assim, se você procurar aí pelo Mercado Livre, pelo estante virtual, enfim, você acha com grande facilidade. É um livro bastante prazeroso de se ler, não só pelas histórias aqui, mas também pela prosa do Otto Carpo. Enfim, vale a pena procurar pelo livro. E assim, o Carpo é essa figura proeminente aqui na história da literatura do Brasil. Ele escreveu a história da literatura ocidental, que vocês acho que já devem conhecer, ou já devem ter tido pelo menos um primeiro contato com o livro. Ele escreveu também esse pequeno livrinho a respeito de música, que foi uma nova história da música, que assim, para quem nunca não conhece muito bem música clássica, música erudita, é uma excelente iniciação. Apesar de alguns juízos equivocados do Otto Carpo a respeito de alguns compositores, nada que comprometa o livro. E assim, ele também foi muito participativo aqui na questão da luta política, na ditadura militar, enfim. É um autor importantíssimo, né, que acabou tendo de fugir da Alemanha por conta dessas questões políticas, né, por conta do nazismo. Ele perdeu inclusive a mãe dele, né, pro regime, né, pra ditadura nazista. Ela morreu em 1942, não se sabe se num campo de concentração ou se ele foi, só se ela morreu fuzilada no caminho. Então, mas é fato que ela morreu. E assim, ele viveu aqui no Brasil de 39 a 1978, produziu muita coisa interessante. Vale a pena correr atrás dos livros dele, né? E é uma pena assim que ele não seja tão difundido quanto deveria, né? Porque é um autor absolutamente fantástico. Ele tem aquela pequena bibliografia crítica da literatura brasileira, que também é muito interessante para guiar qualquer iniciante aí para a literatura nossa, né? Através da nossa literatura. E assim, vale muito a pena aí correr atrás. E para quem deseja se iniciar nele aqui, acho que esse livrinho aqui é uma excelente pedida. Tá bom? Acho que esse vídeo aqui vai sair mais curto mesmo, porque, enfim, acho que eu já consegui aqui dar um bom resumo do livro. E assim, eu acho que da próxima vez eu vou fazer finalmente, né, no próximo vídeo eu vou fazer finalmente aquela resenha, né, da biografia do Lima Barreto. E também, ou talvez aí eu faça o Coração das Trevas do Joseph Conrad,
Mas aí eu já não tenho certeza, né? Porque assim, eu tô lendo no original e quando eu vou ler livros no original, nesse caso no inglês, fico com um pouquinho mais de preguiça, enfim. Não sei se vai rolar pro próximo vídeo, né? Pro domingo. Mas pode ser que role. Agora, também tem essa questão. Como eu tô lendo no original, eu não saberia dar pra vocês uma boa indicação de tradução. Mas, enfim, qualquer coisa eu dou uma pesquisadinha e trago algo aí interessante pra vocês. Tá bom? Acho que a gente vai encerrar por aqui mesmo. Enfim, qualquer coisa, caso vocês gostem, se inscrevam no canal, deem o feedback de vocês, tanto aqui quanto pelo Instagram. Enfim, qualquer lugar que vocês me achem por aí, qualquer retorno de vocês é muito bem-vindo, tá? E eu espero aí que essas resenhas estejam sendo úteis para vocês, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço.